Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, agradecidos, Pai, pela tua bondade, pela tua bênção, pela tua graça. Ó Senhor, e suplicamos pela tua igreja, abençoa os nossos irmãos. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, os nossos intercessores e ajudadores. Guarda a tua igreja, crianças, jovens, adultos, os teus ministros, Pai, os idosos na tua casa. Senhor, abençoa os meus irmãos. Guarda meus irmãos que vivem na cidade, os meus irmãos que vivem no sítio. Ó Deus, guarda, sustenta, opera poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce está com 35 anos, a programação no rádio 32, e a gente aqui com o mesmo pensamento e desejo, transmitir a palavra de Deus de alguma maneira, buscando a edificação dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, dos nossos alunos, ex-alunos e de quem interessar possa em relação às verdades reveladas na palavra de Deus. O nosso texto hoje, meus amados, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 4 a 13. E o tema, a perfeita humanidade de Jesus. Tema inesgotável. Tema inesgotável. O nosso texto fala de Jesus Cristo. E o tema é inesgotável. Marcos 1, 4 a 13. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. E eu, na verdade, vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Senhor querido, abençoa os meus irmãos, da graça, da vitória, sustenta cada um com a tua forte e poderosa mão. Nos dá a compreensão deste amor tão grande e desta revelação tão gloriosa de Jesus Cristo como homem perfeito, sendo a divindade santa e eterna. Amado Pai, ouve a nossa oração
Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema para a nossa apreciação e meditação, Jesus, o homem perfeito. A perfeita humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, capítulo 1. Meus queridos irmãos, não tem como negar esta grandeza da revelação de Deus, a maravilhosa revelação de Deus, enviando seu Filho Jesus Cristo e nos dando a graça para compreender, para entender e para guardar no coração esta grandeza da revelação divina. E esta interação dos céus com a terra. O Senhor Deus, que criou o homem como a sua imagem e semelhança, viu o homem afastar-se e o homem tornou-se um adversário da divindade. O homem criou seus meios, o homem inventou os seus meios, o homem adorou o pau e a pedra, o homem adorou o sol e a lua, o homem adorou as águas do mar e as águas doces. O homem adorou e imaginou e divulgou uma mitologia das divindades, dos campos, dos montes, das águas e dos astros. O homem nominou os astros e divindades representativas. Tudo ilusório e perverso, tudo um artifício para a satisfação do ego, um ego danoso, um ego danificado pelo pecado, pela corrupção dos sentidos, pela maldade inerente à natureza do homem caído. Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua compaixão incomparável, cuidou de revelar-se ao mundo através de Jesus Cristo, o Verbo eterno, que não era conhecido no passado por nenhum nome ou identificação, mas foi revelado na plenitude dos tempos, como sendo o Verbo, o que estava no princípio com Deus, o que é Deus igualmente, o que criou todas as coisas pelo seu poder, e aquele que, além de criar, juntamente com o eterno Pai, que também só depois, muito tardiamente, é que o mundo pôde conhecer como Pai de todos, Pai por criação. E o Senhor Jesus foi enviado ao mundo, ele veio ao mundo, e ele veio como a imagem e semelhança perfeita. E aqui nós temos o tema: a perfeita humanidade de Jesus, porque ele, sendo eterno, nasceu na família humana. Ele, sendo imortal, nasceu como ser humano para morrer, mesmo tratando-se de uma morte expiatória. E ele, o Senhor Jesus, ele representava perfeitamente o homem conforme o propósito divino e o divino conforme a necessidade humana. É a perfeita humanidade de Jesus Cristo. Os religiosos tentaram descrever esta grandeza usando até a matemática. Frades,
monges, religiosos de todas as ordens. Jesus Cristo é 100% isto, Jesus Cristo é 100% aquilo. Nenhum teve a graça para receber a revelação de Jesus Cristo como a perfeita humanidade e a perfeita divindade, sem nenhum prejuízo da nossa compreensão de que somos necessitados, de que erramos o alvo, pecamos contra o Senhor, andamos para trás, desviamos-nos daquilo que era o propósito divino, o Senhor criar o homem para o seu louvor, e o homem louvou as aves. O Egito, a Índia, as antigas nações, todas tiveram um culto aos animais, uma zoolatria desenfreada, adoravam do animal mais rigoroso e vigoroso ao animal mais insignificante, do elefante ao besouro que nasce do chão. Toda a humanidade perdida, confusa, nas trevas, vivendo uma vida de terror e pensando no pior. Os que acreditavam na imortalidade da alma não sabiam o destino. Aí Deus, na sua bondade, enviou o seu Filho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós para revelar a sublimidade da glória de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós como perfeita humanidade e uma perfeita divindade. Jesus Cristo, aquele que dá a vida, aquele que tem a vida em si mesmo, aquele que chama o homem para estar na sua presença, aquele que garante a salvação, aquele que nos ensina a olhar para cima, olhar para o alto, clamar Abba Pai, após receber a revelação da adoção de filhos, passar pela experiência da cruz, receber o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo, um revestimento de poder que somente os salvos têm. O mundo cheio de religiões, o mundo cheio de filosofias, o mundo cheio de divindades e os perversos da religião, todo o tempo aumentando o número dos canonizados. Todo perverso canoniza, cada perverso escolhe as vítimas da sua infelicidade, a sua escolha carnal, animal, para fazer o povo continuar no erro. Mas Deus, na sua bondade, havendo revelado o seu grande amor desde o princípio, quando chamava no jardim do Éden o homem que havia se escondido, o homem desobedeceu, o homem pecou, o homem errou, o homem acordou para o mal que havia cometido, o homem viu a sua nudez, ele estava desprevenido espiritualmente, fisicamente, perdido, sem nenhuma solução, a não ser inventar coisas. E a primeira atitude foi se esconder. Ainda hoje os homens estão se escondendo. Alguns se escondem de trás da Bíblia e criam uma seita. Outros se escondem de trás da cruz e criam uma ilusão. Pelo sinal da Santa Cruz, a cruz nunca foi santa e Cristo não santificou a cruz. Cristo santifica é você, Cristo santifica a vida humana, o homem e a mulher que se rende aos seus pés.
Alguns continuam adorando a cruz. Alguns continuam adorando a imagem de escultura. Os acenos do inimigo para o idólatra é para ele ter desculpas. Não adoramos, só veneramos. É a mesma coisa, a mesma malignidade. Respeitar aquilo que não presta e desonrar Jesus Cristo. A revelação gloriosa do Criador é a perfeita humanidade. Jesus Cristo foi encarnado através do Espírito Santo no ventre de uma jovem chamada Maria ou Miriam, e aquela jovem teve a graça de se tornar a mãe do Filho de Deus. Depois Satanás, que não dorme no ponto e não para de fazer maldade, criou a Nossa Senhora para competir com o nosso Senhor. Satanás criou a tal da Nossa Senhora para competir com o nosso Senhor e ainda colocou ela como medianeira. Satanás que engana, Satanás que é o enganador desde o começo da história, é a antiga serpente, continua torcendo contra a tua vida. Ele quer que você pereça, ele quer que você morra na ilusão, ele quer que você não acredite no Evangelho, ele quer que você não seja iluminado, ele quer que você morra nas trevas, ele quer que você não entenda a perfeita humanidade de Jesus Cristo, a divindade gerada num corpo humano imortal, o imortal gerado num corpo perecível, para identificar-se conosco nesta grandiosa interação dos céus com a terra. Propósito divino, iniciativa divina, Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, o Evangelho de Jesus mostra isto. João aparece no deserto pregando o batismo de arrependimento para correção, para remissão, para solução do pecado. E começa a agitar Jerusalém, começa a agitar os campos no deserto, na província da Judéia. Começa a fluir pessoas para o Jordão, confessando os seus pecados e sendo batizados por João. Ele, com uma presença rústica e rude, era um homem vestido com uma roupa grosseira, feita de pelos de camelo, o recurso do deserto. Envolto dos lombos, um cinto de couro, possivelmente sem nenhuma atratividade. Comia o que encontrava ali na região mesmo, mel, silvestre e gafanhotos, e pregava: após mim vem um mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas alparcas. Mas sabe o que ele faz? Eu batizo vocês com água, ele batizará com o Espírito Santo. Nosso inimigo também nega esta doutrina. O nosso inimigo também nega a atualidade dos dons. O nosso inimigo preferiu enveredar, preferiu fazer o homem adotar aquilo que é prático, aquilo que é dominável. O homem tendo domínio pode ficar certo que há maldade, corrupção, limitação e mentira. Então, nós louvamos a Deus, porque somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos a revelação de Deus através da perfeita humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno,
ocupando, o Eterno encarnando, o Eterno se manifestando num corpo mortal. É a grandeza da interação dos céus com a terra. E aqueles que estavam longe, separados de Deus, desviados do propósito divino, sem esperança, servindo aos seus interesses, buscando soluções não verdadeiras, adorando, venerando os mortos, homens e mulheres que morreram no passado, foram grandes pessoas, grandes cidadãos, pessoas que serviram a um propósito de religiosos e não a Deus. E hoje estão nos altares, hoje são venerados, tem o processo como se fosse a coisa mais perfeita, mais digna de confiança, e é pura malignidade, é pura maldade para desviar as pessoas da verdadeira fé, para tirar as pessoas do propósito divino, que é conhecer o Senhor, amar o Senhor, servir ao Senhor e se render a Cristo, a revelação maior do nosso Deus em toda a história da criação e da humanidade. Foi fazer o eterno Filho de Deus nascer na família humana para ser a perfeita harmonia entre os céus e a terra. E por isto, a perfeita humanidade de Jesus, fazendo esta operação gloriosa, nos dando o direito de sermos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, e poder clamar: Abba, Pai. Pai querido, bendito Senhor, bendito Pai, Pai Santo. É assim que o Senhor quer que você conheça Jesus Cristo. E ele ensinava e dizia: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, uma fonte de água viva brotará no seu coração. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Senhor querido, abençoa os meus irmãos, abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, guarda cada família, guarda cada servo teu na tua igreja, abençoa a tua igreja na cidade, no campo, nossos irmãos. Toma, Senhor, o primeiro lugar em cada coração. As criancinhas, a juventude, as senhoras, os senhores, os idosos, os fragilizados, os enfermos. Ó Senhor, abençoa e guarda cada um. Os ministros do Evangelho. Tu conheces, Senhor, os que trabalham com a tua unção, os que têm a tua graça, a revelação gloriosa e que falam a tua palavra para levar pessoas à tua presença. Querido Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, nos dirija cada dia no teu caminho santo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.